No livro de Atos dos Apóstolos, diz que através do apóstolo Paulo, Deus fazia muitas maravilhas. Está escrito assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de forma que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Por que isso acontecia? Será que Paulo era alguém muito especial? Não. Paulo era uma pessoa igualzinha a nós. O que fazia diferença era a fé que ele possuía. E essa fé surgiu no coração dele no dia em que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Antes de ter esse encontro com Jesus, ele era um religioso fanático. Ele perseguia, matava os discípulos de Cristo e fazia isso com prazer. Por quê? Porque ele pensava que ele estava prestando um serviço a Deus. Saulo pensava, como todo religioso pensa, que a sua religião é que era certa. E ele se recusava a aceitar alguém falar contra a sua fé. Para ele, a religião verdadeira era a sua. Mas como todo religioso, ele estava enganado, porque não existe religião certa. E nem existe religião verdadeira. Religião, preste atenção nisso, religião é coisa do homem. Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Jesus não veio para fundar nenhuma religião. Ele veio pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus estava disposto a dar uma nova chance para o homem, digo, para o ser humano, de abandonar o pecado e voltar para ele. Em troca da obediência, Deus livraria o homem da segunda morte. Porque a primeira morte ocorreu lá quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa ocasião, a humanidade foi separada de Deus, a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. De um homem só, ela entrou no mundo, conforme está escrito em Romanos. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Antes de Adão ter pecado, não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento, era tudo perfeito. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem autoridade para dominar sobre toda a criação. E Adão tinha um encontro pessoal com Deus todos os dias. A vida era maravilhosa. Mas com o pecado, o homem permitiu que o diabo entrasse no mundo. Com ele veio a dor, veio o sofrimento, veio a desgraça, veio a miséria, veio a morte. Agora, com a vinda de Jesus, Deus estava dando ao homem uma nova chance de se redimir, de ser liberto da força do pecado, do diabo e da morte. Jesus então pregou essa boa notícia. E ele ensinou que se alguém cresce nele, essa pessoa teria a vida eterna. Porque o Evangelho não se trata de religião, mas sim do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos nessa boa notícia de que Deus providenciou a nossa salvação em Jesus Cristo, Jesus deu a vida por nós, derramou o sangue dele por nós. Quando nós cremos nisso que foi feito, nós recebemos a libertação do mal. Mas Saulo, quando ainda não entendia essa verdade, ele tinha a mente dele manipulada pela religião. E ele então perseguia e matava todo aquele que confessava que Jesus era o Cristo, o Salvador. Ele respirava ódio contra os discípulos de Cristo. E um dia ele foi ao sumo sacerdote, porque naquela época quem mandava na política do país era a religião. Hoje também não é muito diferente disso não. Saulo então foi ao sumo sacerdote e pediu autorização para ele ir até a cidade de Damasco, a fim de prender tanto homens quanto mulheres que dissessem pertencer a Jesus. Deixa eu ler aqui, está escrito assim em Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é aguilhão? Aguilhão é uma peça de ferro pontiaguda, encaixada numa vara que era usada pelos condutores de carro de boi para disciplinar o boi. O carreiro espetava o boi para fazê-lo andar e seguir o caminho que ele queria. A palavra recalcitrar significa não obedecer, resistir. O termo recalcitrar contra os aguilhões significa não aceitar, mas sim se revoltar contra aquilo. E Jesus estava dizendo para o Saulo: eu sei que para você é duro ir contra os ensinamentos que você recebeu da sua religião. É difícil para você aceitar que a sua religião está errada, que ela mente. Ela te usa, te engana. Isso é recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você ir contra o ensinamento que você recebeu da sua religião. E Saulo, então, tremendo e atônito, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito que ouço falar acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis que ele traz autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E depois disso, o que aconteceu com Saulo? Ele deixou a religião e ele se converteu. E se tornou um servo de Deus e passou a ser usado pelo poder de Deus. Eu quero só dar uma explicação aqui, saindo um pouquinho do assunto, porque em algum lugar diz que Saulo era o nome dele, e em outros lugares fala Paulo. E tem muita gente que diz que foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia não diz isso. O que se sabe a respeito dele é que ele era judeu, da tribo de Benjamim, e foi educado na lei como um fariseu. Foi circuncidado ao 8º dia. Não foi batizado quando criança.
como a religião ensina que deve ser. Ele foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei dos fariseus, de acordo com a lei de Moisés, e foi educado na lei como um fariseu. Quando ele nasceu, ele recebeu um nome judaico, Saul, que significa pedido ou desejado. E na ocasião ali, o Império Romano é que dominava uma extensa área e exercia governo sobre muitas províncias. E as pessoas que viviam nessas províncias, elas estavam submetidas ao domínio de Roma. O idioma de Roma era o latim. E a língua predominante no Império era o grego. Por isso é que as pessoas que viviam no Império Romano, elas tinham um nome natural da sua terra, mas também possuíam um outro nome, uma versão grega desse nome. Era o caso do Paulo, ou do Saulo. Por ocasião do nascimento, ele recebeu o nome judaico, Saul, porque ele era judeu. E o nome Saul significa pedido ou desejado. E assim o nome Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saul. No grego eles falavam Saulo, mas Saulo também tinha a cidadania romana. E como cidadão romano, ele tinha outro nome. No latim, Paulus. Daí passou a se chamar Paulo. Não que ele tivesse trocado de nome. Ele usava os dois nomes. Saulo, que é o nome hebraico, e Paulo, latino. Saulo no hebraico significa desejado. E Paulo, do latim Paulus, significa pequeno, menor. Mas, voltando ao assunto, então, aonde o Paulo ia, ele pregava o evangelho. E os milagres aconteciam. E diz a Bíblia que até os lenços e aventais de Paulo, quando levados e colocados sobre os doentes, faziam com que eles ficassem curados, porque as enfermidades e os demônios fugiam das pessoas. Algum religioso pode pensar, mas Paulo era muito poderoso. Não é poderoso coisa nenhuma. Paulo era como eu sou, como você é. Observe que a Escritura diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Fazia milagres extraordinários. Não era Paulo quem fazia os milagres, era Deus quem fazia. E não era somente Paulo que Deus usava. Você pode ver lá em Atos capítulo 5, do versículo 15 e 16, que diz que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas, colocavam eles em leitos, em camilhas, para que, quando Pedro passasse por ali, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, muita gente vinha a Jerusalém trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Agora eu pergunto, era Pedro que curava? Claro que não, era Deus, por intermédio de Pedro. E por que toda aquela gente era curada? Porque eles ouviam a palavra de bom grado. Eles criam nela. Todos eram curados porque criam no Senhor. Quando você crê na palavra que Deus fala, não importa quem Deus esteja usando para te falar. Pode ser até uma mula, como foi no caso do Balaão. Você não tem que prestar atenção na pessoa que está falando para você a palavra, mas sim na palavra que Deus está te falando. E quando isso acontece, é que o milagre ocorre. Quando Pedro e João foram ao templo para orar, tinha um aleijado na porta do templo, pedindo esmolas. Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E na mesma hora o homem deu um salto, se colocou de pé e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Por que isso aconteceu? Porque o homem creu naquela palavra que Pedro falou. Pedro falou: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. O homem abriu o coração, ficou esperando o que é que Pedro ia dar para ele. E Pedro falou: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele recebeu aquela palavra. Quando você recebe a palavra, o milagre acontece na sua vida. Em Atos capítulo 5, versículo 12, diz que muitos outros sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
Não era só Pedro, não era só João, não era só Paulo. Era pela mão de todos os apóstolos. Deus operava e fazia muitos milagres. E a obra de Deus, ela não parou por aí. Deus continua o mesmo. Hoje, Ele continua operando os mesmos sinais e prodígios e maravilhas por meio dos seus servos. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Observe que a unção que Deus nos concede, nós que somos servos, que cremos em Deus, Ele nos concede uma unção, um batismo, que não é inferior ao que Ele deu a Jesus. Lembrando que Jesus, embora seja Deus, Ele veio na terra como um ser humano. Não veio como Deus, Ele veio como um homem. E Ele precisou do batismo com o Espírito Santo para fazer o que Ele fez. Diz a Escritura Sagrada que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e lhe deu poder para andar por todas as partes, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Essa mesma unção Deus derrama sobre nós. Quando nós cremos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos, buscamos a presença dele para a nossa vida, nós então, ao ser batizado nas águas, ao nos converter, recebemos então essa mesma unção, o batismo com o Espírito Santo, que nos autoriza a andar por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Quando Jesus deixou essa terra, Ele nos ordenou a pregar o Evangelho e a usar o seu poder para fazer as mesmas obras feitas por Ele. Porém, se nós não crermos nas palavras de Jesus, nós vamos passar a vida toda como aquelas pessoas que dizem ser de Deus, mas não são. Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Tem muita gente assim, que chama Jesus de Senhor, diz que Deus é o Senhor dele, mas não faz aquilo que foi mandado. A nossa missão é mostrar aos perdidos que o Evangelho é diferente das religiões. Esse é o nosso compromisso, é a nossa missão. Nós temos que mostrar às pessoas que o Evangelho é diferente das religiões. A obra de Deus, ela não é feita contando história, mas sim mostrando o poder de Deus. A nossa missão consiste em ensinar a palavra e usar o poder de Deus para libertar as pessoas. Não é ficar só contando história, não é ficar só cantando louvores. O nosso compromisso com Deus é libertar as pessoas, ensinar a verdade e libertar as pessoas. Era isso o que Jesus fazia. E você acha que Jesus, se ele não tivesse usado a autoridade do Pai para curar enfermo, libertar os oprimidos, fazer os milagres que fez, você acha que as multidões o teriam seguido? Claro que não. Meus queridos, pregar o Evangelho é manifestar o poder de Deus. Isso é o que os apóstolos faziam, por isso os milagres aconteciam e as pessoas iam procurá-los. Por esse motivo é que elas eram curadas, porque elas também viam os sinais e criam que Deus estava com eles. Quando a palavra de Deus é levada a sério, quando ela é ensinada de modo que as pessoas consigam entender, não do modo como as religiões ensinam, que ensinam a pessoa a ficar olhando para uma estátua, para uma figura, para uma imagem e ficar repetindo um monte de coisa que não sai do lugar nunca. Quando as pessoas conseguem entender a palavra, a verdade, então o espírito da mentira ele é desmascarado. Os demônios não têm mais como se esconder, eles têm que sair e levar consigo os seus males. Mas se a verdade não for pregada, ninguém vai acordar, ninguém vai se libertar. Deixe de praticar aquilo que não agrada a Deus. Pare com esse negócio de religião, porque isso não vai te levar a lugar nenhum.
Para com esse negócio de ficar achando que o santinho, a santinha é alguma coisa, porque não é. Estou falando para você a verdade. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar sequer uma passagem que Deus mandou você ficar rezando para Maria, ou rezando para o São Fulano, ou para o São Cicrano. Não tem isso. Isso desagrada a Deus. Começa a viver a palavra, busca o poder de Deus e usa esse poder. Jesus garantiu que aquele que nele cresce faria as mesmas obras. Ele disse, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo está apta a ser usada por Ele. Se você crê, você está apto a pregar o Evangelho e a fazer as mesmas obras. E Deus usa cada um como quer. A única coisa que você precisa é ter fé. Nós não temos mais que viver como os incrédulos. Temos que deixar de lado esse negócio de religião. Temos que começar a fazer a obra. Não há coisa impossível para você. Entenda isso. O diabo tenta, de todos os modos, te cercar e te impedir de se realizar na vida. Mas não tem coisa impossível. Não tem problema sem solução. Tudo é muito simples quando você acredita e faz aquilo que Deus diz. Chega de ser uma pessoa fracassada, derrotada, falida, doente, abatida, infeliz. Porque na hora que você se levantar na fé e crer que você pode, em nome de Jesus você pode amarrar o demônio que está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família e mandar ele embora. Em tudo o que Deus fala, há poder necessário para fazer aquilo que Ele anuncia. Porém, esse poder só vai operar na proporção que você usar a sua fé. Se você não usar a sua fé, se você não crer e não fizer conforme Deus manda, nada vai acontecer. Jesus deu autoridade para todo aquele que crê. Se você crê, você tem autoridade. Agora eu vou orar com você. E você vai exercer também a sua autoridade. Enquanto eu estiver orando, você chama o seu mal pelo nome e mande ele embora. E ele vai ter que sair da sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos, concentre a sua fé e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por estas revelações. Meu Deus, que essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, que ela possa entender que não precisa mais se submeter às maldades que vêm acontecendo com ela. Ela não precisa mais sofrer com esse mal que está sobre a vida dela. Porque esse mal já foi derrotado no Calvário. E se cremos em Jesus Cristo, nós também recebemos dele o poder para rechaçar qualquer ataque do inimigo. Meu Deus, não nos deixe perder aquilo que Jesus já nos concedeu. Que ninguém se deixe levar pela dúvida, mas que essa pessoa venha exercer a fé no nome de Jesus. Pai, eu agora oro por aquelas pessoas que estão sendo oprimidas pelo mal. Estende as tuas mãos sobre elas e visita cada uma delas com o teu poder para libertar. Em nome de Jesus, eu ordeno a esse espírito que está sobre a vida dessa pessoa causando mal. O mal, solte a vida dessa pessoa. Tire as suas garras de sobre ela. Eu desfaço todo o trabalho de bruxaria, de macumbaria que foi feito contra essa pessoa. Eu desmancho agora, em nome de Jesus. Eu desmancho o trabalho feito no portão do cemitério, na Mata Virgem, na encruzilhada, na cachoeira. Eu digo que em nome de Jesus está desfeito esse trabalho. Todo mal está desfeito. E eu amarro o espírito do vício, o espírito da miséria, o espírito que está trancando os caminhos dessa pessoa, que não deixa ela prosperar. Está amarrado em nome de Jesus. Esse demônio que não deixa ele ou ela encontrar a sua metade, não deixa o casal ser feliz, não deixa a pessoa se realizar na vida, em nome de Jesus eu te amarro. Eu desfaço toda a amarração feita no centro de macumba. E eu falo agora,
ao espírito de enfermidade que está ouvindo a minha voz, eu mando que saia. Desaloje daí agora. Pegue a tua inflamação, a tua infecção, artrite, artrose, bursite, tendinite, dor muscular, dor nas juntas, problema nos ligamentos, em nome de Jesus. Eu mando embora esse mal. Sai o problema da garganta, da boca seca, da dor de cabeça, a dor nos braços, dor nas pernas, fraqueza dos músculos, dor nas costas, dor no quadril. Eu falo em nome de Jesus. Sai daí porque eu estou mandando. O mal-estar tem que sair. O problema no estômago, nos rins, no fígado, no baço, nos ovários, na bexiga. Essa pessoa que tem dificuldades para urinar. É você, demônio, que está atrapalhando o funcionamento desses órgãos. Eu te amarro agora em nome de Jesus. Eu te expulso desse corpo. Sai com teu inchaço na próstata. Leve embora o problema nos intestinos. Onde quer que você esteja, você está amarrado, a sua obra está desfeita. No nome de Jesus eu paraliso a tua ação e eu te mando Deus fora dessa vida. Sai com o problema da coluna. Sai com a dor forte no peito. Sai agora, em nome de Jesus. Pega o teu mal, vai embora. Sai a depressão, sai a síndrome do pânico, esse pavor noturno, esse espanto que faz a pessoa acordar de madrugada com o coração acelerado, disparado, ou se sentindo sufocada, com dificuldade para respirar. Sai daí, solte essa vida, vai embora, no nome de Jesus. Catarro que não solta vai soltar. Essa pessoa que está com sinusite, rinite, alergia, vai ser curada agora em nome de Jesus. Essa pessoa que sente pânico, saia esse mal. Em nome de Jesus, o medo da morte, saia. Eu mando sair daí agora. A doença que está nesse corpo, a herança genética, doença renal, doença hepática, doença cardíaca, doença crônica, doença autoimune, o câncer que surgiu, está amaldiçoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te amaldiçoo o câncer, eu te amaldiçoo tumor, caroço, hérnia, inchaço, inflamação, infecção, e eu exijo, em nome de Jesus, deu fora agora. Saia também a dor nas pernas, nos pés, a dor da cirurgia. Eu proíbo que continue. Todo o mal, em nome de Jesus, sai e não volte mais. Assim seja. Amém. Agora eu tenho um recado importante para te dar. Não deixe de ouvir a pregação e participar da oração. Toda quarta e todo domingo. Enquanto Deus permitir, eu estarei fazendo com você novos estudos e eu tenho a certeza que estes estudos da palavra estão abençoando a vida de muita gente. E com você também não vai ser diferente. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, que é para você ser avisado quando eu postar. Outra coisa. Se você tem sido ajudado de alguma forma, se estes estudos têm sido importantes para você, você tem que enviar também para os seus parentes, amigos, vizinhos e conhecidos. Como é que você vai fazer, eu não sei. Mas você sabe. Pode ser pelo Facebook, WhatsApp, sei lá. Peça sabedoria a Deus e faça com que mais pessoas sejam abençoadas. Porque este é o seu papel, pregar o Evangelho. Então, não fique parado. É dando que se recebe. Deus te abençoe.